Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Isso é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Manante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria e a honra de conversar com o meu querido Paulo Ferreira sobre vida e equilíbrio nessa maluquice com as redes sociais. O Paulo é terapeuta transpessoal e autor publicado no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É preparador de palestrantes, especialista em comunicação e consultor em desenvolvimento humano e organizacional. Paulo foi professor convidado na Universidade de Coimbra, na USP e na Faculdade Getúlio Vargas, a FGV. Paulo, meu querido, é uma grande honra ter você aqui, mutante atuante aqui nesse planeta, e que bênção a gente poder conversar sobre esse tema que eu acho que pode realmente trazer bastante reflexão e, quem sabe, inspirar mais equilíbrio para quem estiver nos ouvindo sobre vida em equilíbrio e a nossa atual realidade, que são as redes sociais. Seja muito bem-vindo, querido, aqui aos Mutantes. Obrigado, Vivian. Muita honra ser convidado por você, muita honra participar de algo que nasce aí da vontade, da expansão, da mensagem da Unipaz, da mensagem da cultura de paz. Então, tudo isso, para mim, tem um significado muito grande. E vamos esperar tentar ajudar a passar algumas mensagens que, na verdade, são simples, mas é importante não confundir simples com fácil. As coisas, às vezes, são simples, as respostas são simples. Implantá-las na vida nem sempre é fácil, mas é importante a gente ganhar essa consciência de algumas coisas para buscar esse tão falado equilíbrio, né? É verdade. E eu acho que é um excelente começo, não só trazer esse olhar, assim como você bem falou, né, que a gente às vezes confunde o que é simples com o que é fácil. Eu mesma, no meu trabalho, aí nas minhas lives, cursos, palestras, eu sempre falo: "Gente, é mais simples, o complexo é ser simples", né. Mas eu acho que a gente pode começar, Paulo, falando realmente até, o que você qual é o seu ponto de vista sobre vida em equilíbrio, né, porque é um conceito realmente que talvez pode ser muito pessoal, mas eu acho que vai ser interessante você trazer o seu olhar sobre o que é equilíbrio na vida, né, o que é uma vida em equilíbrio, para a gente começar essa conversa. É, é Vivi, é interessante a definição disso, por quê? Em primeiro lugar, a noção de equilíbrio, aquilo que é equilíbrio para cada um, tem uma dose enorme de subjetividade, porque tem que ter a ver com aquilo que você quer, né. Construir um equilíbrio de vida, digamos assim, esse equilíbrio, ideal, não existe fórmula, não existe isso. "Ah, precisa fazer X ou Y", isso não existe, porque cada um tem o seu modo e a sua própria escala de valores. Então, de fato, é muito difícil prescrever, digamos assim, o que seria uma vida em equilíbrio, porque é muito pessoal. Claro. Porém, tem uma coisa que é interessante e que é simples de fazer, que é a gente constatar a sinais que demonstram que o equilíbrio está em falta. Isso Uhum. é fácil de fazer. Porque, veja, cada um precisa constituir o seu próprio equilíbrio nas suas coisas, no modo como quer viver. Tem gente que quer viver de uma maneira mais slow, mais Uhum. retirado, tem gente que quer participar de muita coisa e vão se sentir em equilíbrio. É possível se sentir em equilíbrio, tanto num estilo quanto no outro de vida. Não há prescrição de estilo de vida. Mas existem coisas que demonstram claramente que o equilíbrio está em falta.
Por exemplo, eh, você conversa com alguém e a pessoa diz assim: "Não, tá tudo bem, tá, eu tô bem. Eu tenho, assim, umas crises de ansiedade uma vez por semana, mas eu tô bem". Não, você não tá bem. Se você tem uma crise de ansiedade uma vez por semana, você não tá bem. Não tem equilíbrio acontecendo na sua vida, porque ter crise de ansiedade uma vez por semana não é bem, não pode ser visto como bem. Perceba que se você tivesse dor de cabeça semanal, você ia ao médico tratar disso. Você ia cuidar dessa questão. Por quê? Porque é uma dor física, as pessoas têm mais facilidade e a nossa própria cultura é mais, digamos, institucionalizada. Ah, quebrou o baço, engessa. Tem dor de cabeça, toma um remédio, não sei o quê. Aí tem ansiedade. Ah, não, isso é normal. Não. Como assim é normal? Yeah. Não, não é normal. Algum nível de ansiedade todo mundo tem? Bom, ok, mas a ponto de ter crises, a ponto de perder a o funcionamento normal, não pode normalizar isso. É. Isso é Então, normose, assim, né? isso é Normalizar a normose, isso, ansiedade é normalizar normótico. isso, exatamente. Porque a gente vive num tempo, como disse o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que tudo é muito líquido, tudo é Uhum. muito mutante, né, tudo se modifica muito rápido. Ok, até aí essa é uma característica dos nossos tempos. Mas se perder na velocidade das coisas, não é necessariamente uma característica dos nossos tempos. É algo que acontece com alguém que não está conseguindo se balizar, entender quais são os princípios e valores que são importantes para si. Sim. E aí o que acontece? Este mundo líquido de grande velocidade de mudança constante, se a pessoa não tem uma baliza, uma fundação razoável para si própria, ela vai tentar pular de uma coisa para outra, de uma ideia para outra, de um desafio para o outro, de uma correria para outra, e aí é que vem o risco de se perder Falta de nessa presença, né, Paulo? falta de presença. Não está aqui nem lá. Não Yeah. está onde está, nem está no próximo lugar, porque o próximo lugar é outro momento. Então, aí não Hum. está presente, né. Então, embora seja difícil prescrever equilíbrio, é muito simples identificar sinais de que o equilíbrio está em falta. O equilíbrio está em falta para alguém que constantemente dorme mal. Desculpa, Hum. não é opcional. Dormir direito faz parte, de um mínimo de saúde, né. Não tem jeito, e se a conta não chegou, sinto muito avisar, mas vai chegar. Não tem jeito, não Sim. é dormir não é opcional, né, faz parte da saúde humana. Cada um tem os seus ciclos, não é que todo mundo tem que dormir 8 horas rigorosamente, não é bem isso, mas precisa estar dormindo bem, acordando descansado, acordando renovado, né, de preferência sem tomar 3 ou 4 remédios diferentes para estar funcional, porque senão também, Nossa. né, Esse o quanto tem equilíbrio, se esse equilíbrio é completamente artificial, apoiado em insumo químico. sim, Qual nossa, qual é exatamente essa espécie de equilíbrio? esse é um parâmetro bem preocupante, né, Paulo? Aí as Muito. estatísticas da quantidade de pessoas tomando um remedinho E para veja que dormir. a maior preocupação sobre isso, Vivi, não é o fato de alguém tomar algum remédio, porque Hum, veja, até aí, claro, muita sim, gente pode precisar, está tudo certo, mas quem prescreve remédio é médico, é formado, é médico. E infelizmente não é o que acontece, especialmente com ansiolíticos, antidepressivos e uma série de medicamentos dessas classes, que as pessoas têm, às vezes, uma receita de 20 anos atrás, de uma consulta, e elas continuam repetindo aquilo sem parar, porque arrumam um jeito de comprar aquele remédio, ou seja lá como for, e elas passam a se automedicar, anos e anos depois de ter passado por uma consulta, tomando exatamente a mesma coisa que tomavam quando foi indicado, mas 4 anos atrás. Vivi, é chocante o volume de pessoas que se automedicam
E aí, se eventualmente você conversa com a pessoa, ela vai dizer assim: "Não, mas isso aqui foi indicado pelo médico". Então, foi 4 anos atrás, a última vez que ele viu e conversou com você. Gente, isso não é assim, né. Hum, Precisa ter acompanhamento, precisa ter, é muito mais sério do que isso. hum. Então, as pessoas vão criando, inclusive, altos níveis de dependência com uma série de remédios, porque elas acham que é isso aí, pronto, e essa normose, né, de achar que não, faz parte, tem que tomar e acabou. Né? Tem gente que precisa de remédio, está tudo certo com isso, não tem nenhum problema, mas a coisa precisa ser muito mais responsável, né? A gente precisa Claro. ser muito mais responsável com o nosso próprio bem-estar, muito mais, preocupado nesse sentido de Uhum. atualizar, de fazer uma coisa, né, porque senão é muito perigoso. Então, Sim. essa visão do que é equilíbrio, às vezes, o que está faltando às pessoas é um senso crítico de alguns, aspectos, de olhar que você está chamando de "está tudo bem", e entre aspas, seria dizer: "Não, está tudo bem, está equilibrado", né. Mas está chamando de tudo bem algo que tem certeza que é, né, não tem É. ali muita coisa fora do lugar. É isso é que é o mais complicado. É, eu acho que, né, te ouvindo falar já logo me vem, assim, a importância realmente de uma busca pelo autoconhecimento, porque é como a gente bem falou, assim, de repente o meu bem-estar é diferente do seu, Claro. e por isso essa importância, né, desse olhar para si e de cada vez mais expandir essa autopercepção para eu Uhum. ter um critério, uma bússola interna, né, de certa forma aí, Hum. bem clara, para eu ter claro, mais claro pelo menos, né, tentar ter esse discernimento, eu gosto muito dessa palavra, discernimento Sim, do que me boa. faz bem, do que não faz, para a partir daí eu ter a oportunidade, a escolha, né, de transformar a si mesmo, a transformar aquilo que tenho, que eu me dou conta que não está em equilíbrio na minha vida, né. E você sabe que quando a gente fala de equilíbrio, às vezes você pode imaginar equilíbrio, né? Equilíbrio tem a ver com balanço, tem a ver com equilíbrio, e às vezes as pessoas, quando pensam em equilíbrio, seria útil que elas pensassem justamente naquela imagenzinha da balança, aquela balança mais antiga, sabe, pratinhos Uhum. assim, aquela física O mesmo, né? símbolo da Põe o libra, né. peso, põe o peso num pratinho, põe o peso no outro pratinho, e o que é que tem no meio? Tem o fiel da balança, né? Tem uma baliza, enfim, que sustenta aquilo em equilíbrio. Veja, muito comum que as pessoas falem de equilíbrio sobre as doses das coisas que colocam em cada lado. Ah, minha vida não está muito equilibrada porque eu estou eventualmente trabalhando muito agora nesse período e então isso está desequilibrando. E elas estão falando então das cargas, né? Da carga do trabalho ou da carga da falta de trabalho, ou seja lá o que for, mas elas estão falando muito das cargas. Quando na realidade o equilíbrio dessa balança está na baliza central que sustenta. Hum. E o que seria esta baliza central para o ser humano? É justamente quem ele é, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele tem como objetivo, o que ele não quer que seja objetivo na vida dele. Hum. Então perceba, uma coisa que me chama muita atenção sempre, que é muito recorrente, em processo de terapia, principalmente nas fases iniciais do processo de terapia, existe sempre algum momento aonde eu vou, dirigir a pessoa para 2 perguntas fundamentais, que elas parecem super triviais. E se você parar para pensar nelas com um pouquinho mais de seriedade, você vai ver que elas não têm nada de triviais, nem respostas simples ou fácil. Que é assim: o que você quer? O que você quer? O que você quer que aconteça na sua vida? O que você gostaria? Ah, mas não, 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 não é para ficar considerando quais são as situações, não, não, não.
Me diz o que você quer, o que você gostaria. Hum, E muitas vezes as pessoas não sabem isso, sim, não sabem. Veja, ok, aí você, ok, se você não sabe essa resposta com uma clareza, vamos começar a construir essa resposta, a pesquisar essa resposta na sua claro. história. E às vezes é útil começar pela resposta ao contrário. Bom, ok, então Que você você não não sabe quer, né. responder exatamente o que é que você quer nesse momento, tudo bem. Mas talvez você saiba me responder o que você não quer, baseado em outras experiências que você teve que não te interessam mais. Perceba, esse é um dos caminhos possíveis para construir uma resposta positiva de o que é que você quer. Por quê? Porque este é a baliza, esta é a baliza, este é o fiel da balança. É onde você vai poder olhar para as cargas que você coloca em cada uma das suas atividades, em cada um dos aspectos da sua vida, mas continua centrado, por quê? Porque você tem um norte, você tem uma baliza, você sabe para onde você está indo. É muito difícil. E aí a gente entra no mundo líquido dessas redes sociais, dessa influência tão grande midiática, dessa influência tão grande do mundo digital, porque é assim que acontece. Digamos que séculos atrás, a vida era muito pacata, ela mudava muito pouco, e ela mudava lentamente. Hum. Então você entende que as pessoas tinham tempo de consolidar os seus gostos e não gostos, as suas preferências, o que elas gostavam mais de fazer. Ao mesmo tempo, elas tinham menos opções, porque no passado as pessoas estavam mais restritas e hoje está uma abertura muito maior. Então, perceba, mais do que nunca hoje, a coisa mais importante que existe é você saber quem você é, o que é que você quer e o que é que você não quer. Hum. Porque esse mar de informação nesse mundo líquido, de infinitos impulsos de redes sociais e inputs sendo recebidos o tempo todo, não tem nenhuma semelhança com aquela vida pacata que mudava lentamente de séculos atrás. Ela é muito acelerada, ela muda muito rápido, e aquilo que era interessantíssimo 6 meses atrás não existe mais hoje, acabou o valor. As coisas É. mudam numa velocidade. Agora, entende que com esta velocidade e essa liquidez acontecendo em volta de você, se você não tiver uma clareza de quem você é, o que você quer e o que você não quer, qual vai ser a sua base de comparação para todas as informações que você recebe? Todos os 2.000, 5.000, 10.000 impulsos e inputs de informação, demandas, pedidos que chegam para você. Você Posts. compara isso com o quê? Posts, demandas, ideias, campanhas, tudo, É, tudo. Aquele volume louco. E como é que você filtra? Com base no quê? total. Porque tudo está mudando na mesma velocidade alucinada, que mal dá tempo de você entender o que é, já mudou. Então você entende que se você não olhar para si como uma base para comparar, em primeiro lugar, naquela pergunta: "Isso aqui me interessa?". Porque veja, tem muita informação disponível, mas te interessa toda a informação disponível? A cotação do chapéu Panamá te interessa? Talvez não, entendeu? Você percebe? Você tentar dar conta de entender toda a informação disponível é humanamente impossível, nem Sim. teria porquê. E é inútil também, né. Você tentar abarcar a informação toda no século XXI não cabe. É, e isso acaba me remete, assim, ao que a gente falou lá no comecinho, tem uma questão, assim, eu acho que isso gera a falta de presença, né. E a falta de presença eu acho que é um dos grandes fatores aí que começam a gerar as enfermidades, né. Eu acho que essa coisa do tá As sempre enfermidades, a primeira delas, inclusive, é a ansiedade, que é uma enfermidade. então, então. Isso. Falta de presença. E eu acho que, né, pensando assim, já trazendo esse olhar mesmo das redes sociais, eu acho que enquanto a gente não tem exatamente esse olhar, assim, que um pouquinho mais profundo para si, assim, o que está me fazendo bem, o que não está,
né, me veio assim, por exemplo, tem algumas coisas assim práticas, concretas, que de repente a gente pode se dar conta, né, de fazer. Por exemplo, assim, será que eu preciso estar com a notificação na tela do meu celular do WhatsApp, que me tira a presença o tempo E todo, aquele será faz que você e será que você precisa disso ativado 100% do tempo? Porque exato. esta é uma coisa muito importante também. Porque dependendo do que a pessoa faz, dependendo de como é a vida dela, ela até vai precisar das Aham. notificações nos momentos em que ela está 100% atuante, né, no seu tempo, digamos assim, maximamente conectado. Mas, gente, não pode ser 24 horas por dia. Porque se você estiver inteiramente conectado 24 horas por dia, já deu tudo errado, porque você não dorme direito. É. Então, é muito complicado. Dosar um pouco isso, né. E você sabe que a tecnologia, todos os fabricantes de celulares e de sistemas, operacionais para celulares, eles colocam uma série de possibilidades, de escolhas para você gerenciar aquilo lá. Claro. Entenda, isso está lá. Agora, o problema é que isto tem que ter uma relevância suficiente para você olhar para isso, pesquisar como é que faz no seu, ou eventualmente, como eu às vezes faço quando não dou conta de entender o que que acontece, eu peço para o meu filho, João Paulo, que sabe tudo do celular, aí ele resolve para mim. E, muita gente eventualmente vai precisar da ajuda de alguém, mas gente, se você se importa com o negócio, tem um monte de vídeo que explica as programações dessas coisas todas no YouTube, é fácil, não é difícil, mas o problema é que tem que ser relevante para você. Então, por exemplo, o meu celular, ele está comigo o dia inteiro, mas você acha que ele apita o dia inteiro? Claro que não. Porque se eu estou dando uma entrevista, se eu estou batendo um papo como este aqui, tem uma função no meu celular que eu aperto lá, ele não apita nada, não faz nada, ele fica quieto. E veja, eu estou em atendimento terapêutico, pode tocar celular? Não pode, gente, não tem jeito. Estou dando aula, pode tocar celular? Não pode. Então, a minha vida, ela ajuda a ter essa disciplina, porque é básico, né, não tem condição. As pessoas vão achar que eu não estou tendo, e estarão certas de achar que eu não estou tendo o mínimo respeito com elas, se eu estou dando aula para elas e o meu celular tocando. Se eu estou atendendo alguém em terapia, o meu celular tocando. Não pode. Claro. E aí, só na minha profissão isso é claro, Vivi, mas nas outras profissões também deveria ser mais claro. Você está no meio de uma reunião, a pessoa está falando com você, está apresentando um projeto para você. Gente, seu celular não pode tocar, é um desrespeito horroroso isso. Não É. adianta. Esse é o fato. Agora é fácil de resolver, não é difícil, mas tem que ter vontade, tem que se dedicar a olhar para aquilo e considerar que aquilo é relevante. Meu celular, a partir das 11 da noite não tem sinal nenhum. Não tem, não dá sinal nenhum. Das 11 da noite às 7 da manhã nada acontece. Uhum. Então, se eventualmente eu olhar lá, eu pode ser que veja, mas ele me chamar, não, não vai me chamar. Uhum. Você entende? Então tem um pouco disso Lógico. também. Claro. Não, e fora que, assim, surgiu esse senso de urgência, né, Paulo, que eu acho que não era assim há poucos, sei lá, não precisa ir muito longe, assim, mas Mas, vamos Vivi, falar. eu acho que o senso de urgência já foi transcendido para uma outra coisa bem pior. Porque, veja só, o senso de urgência está com a gente, e é uma frase que, desde os anos 90 no trabalho, as pessoas falavam de uma ideia de senso de urgência, de fazer as coisas dentro de um pace, de uma velocidade que seja produtiva. Isso, ok, é uma coisa. Mas a gente, no século XXI, entrou num senso de desespero, não é mais de urgência. É um senso de desespero permanente. Meu Deus, tocou! É. Claro que tocou, ele toca o tempo inteiro. E daí? Né? Yeah. Então eu tenho que ter um certo equilíbrio com isso também. É fundamental. Nossa, como é importante mesmo, né, e até, e assim, de pensar que essa expansão da tecnologia sintética, ela está só no começo, né, Paulo? Então ao mesmo tempo é muito curioso, né, até foi o tema do episódio passado, fica o convite Sim, aqui para o ouvinte escutar a nossa conversa tá, com a Lígia Zottini sobre, tecnologias humanas e futuros desejáveis, né, que fica aí, assim, ela trouxe a visão, assim, de tá. que veio caminhando em paralelo, assim, a grande expansão da tecnologia, sintética e, ao mesmo tempo, a busca por autoconhecimento. E eu acho que é
fundamental realmente que haja mesmo Muito. esse aumento do autoconhecimento para a gente não se perder, né? E ter cada vez mais claro esse quem eu Sim, sou, porque a tecnologia vai isso. continuar um exponencial de crescimento. E se a Claro. gente não tiver isso claro e essa busca, né, esse olhar para dentro, Então, mas Vivian, tem uma coisa extremamente importante ser notada aí. A tecnologia, ela tem qualidades variáveis e propósitos variáveis, até aí ok. claro. Mas tem muita coisa altamente positiva em termos de integração Opa, de povos diversos, de democratização, de uma série de coisas de super boas manifestos, que a tecnologia viabiliza para as pessoas. sem dúvida. Ao mesmo tempo, me assusta que tanta gente passe tanto tempo se vitimizando frente à tecnologia. Tirando a Hum, responsabilidade de si, isso, né. aí a pessoa diz assim: "Ah, mas eu não consigo mais me concentrar, porque isso aqui não para, não sei o quê, não sei o quê". Gente, presta atenção numa coisa, toda vez que você se colocar no papel de vítima, você está cometendo um grande erro. Porque, entenda, a tecnologia está lá, o device está lá, o celular está lá, a rede social está lá, mas elas estão lá para servir a você. Hum, E você precisa ser filtro daquilo que te serve. Você precisa ter critério de como é que você quer usar. E aí, se você não tem filtro, não tem critério, é 24/7, aquilo berrando o tempo todo, e você não toma atitude, não se vitimize dizendo que a responsabilidade é do aparelho. Claro que não. total. Você pode desligar o aparelho, você pode delimitar, momentos em que você atende, momentos em que você não atende. Não finja que você não pode, porque você pode. Uma escolha, E né. eu vejo muito as pessoas se referirem às suas relações com as redes sociais, mediadas, né, pelas redes sociais, em 2 lugares que são igualmente venenosos, igualmente danosos, que é o seguinte: o lugar de vítima, de dizer que a velocidade da informação e as redes sociais vitimizam a pessoa e eu não consigo me controlar, porque não, não. Você não consegue se controlar, porque você não consegue se controlar. Não é porque a tecnologia está lá. Porque é necessário um nível de atenção sua para justamente regrar suas ações, Total. escolher suas ações. E Hum. no outro lado, às vezes, esse lado de vitimização, de a tecnologia está me tirando do centro, como se a tecnologia pudesse, se ela tivesse essa intenção. A tecnologia não é exatamente intencionada. Você, como ser humano, deveria ser. Agora, na outra mão, é o outro lado que é um pouco o tirano. É a vítima e o tirano. O tirano é mais ou menos o seguinte: "Poxa, eu te mandei uma mensagem de WhatsApp 10 minutos atrás, você não responde. Que espécie de tirano é você, que não permite ao outro O ser tempo de humano o tempo dele?" hum. Então esses 2 lugares, essas 2 posições de vítima, "Ah, eu não posso fazer nada porque a tecnologia me atropela", isso não é verdade. Você precisa, aliás, fazer algo, porque senão a tecnologia está lá para servir você e você vira um escravo e um servo da tecnologia. Exato. Isso é um É, erro muito grande, mas é um erro seu, não é um erro da tecnologia. claro. E, ao mesmo tempo, essa vontade tirânica das pessoas. "Não, eu te mandei a mensagem há 10 minutos, você não respondeu". Gente, que tirano é esse? Que é isso? "Não, já deu tique azul aqui, você não respondeu". Sim, talvez eu não saiba o que responder, porque eu preciso pensar a respeito. Que espécie de tirano é você, que se dá o direito de me dizer quando que eu tenho que responder? Quem te deu essa licença? Quem te deu essa prerrogativa?
Sai daí. Então sai daí desses 2 lugares que são profundamente doentios. O primeiro de achar que você é vítima do excesso de informação. Fecha a porta, fecha a janela, desliga a televisão, vá descansar. Mas é uma decisão sua. E o outro lado é essa atitude tirânica de querer prescrever o que o outro tem que fazer e quando. No seu tempo, né, sem Gente, pelo amor de Deus, não respeitar existe o isso. tempo do outro. Não Respeito, existe isso. fundamental mesmo. Respeito. Yeah. E aí eu acho que a pessoa acaba caindo, né, isso acho que vai gerando, eh, um hábito e vai se transformando no comportamento, no caráter da pessoa nessa não só o senso de, né, não só a urgência, desespero, como você O falou, senso de desespero e vai se tornando assim, vai entrando nesse piloto automático, né, comportamental, né, Paulo? A pessoa nem está se dando conta e está ali cobrando e isso. está ali já gerando ansiedade nela e sem respeitar o outro, quando na verdade, ai, Às vezes, a mesma pessoa que está nessa ideia de vitimização e de sofrimento, culpando a tecnologia e a rede social, às vezes é a mesma pessoa que está tiranizando outras pessoas, né? Exatamente por conta da atitude desta questão que você muito bem levantou agora, que é, piloto automático. Não considerar o que você está fazendo. Não pensar no significado do que você está fazendo. uhum, Porque a maioria das pessoas, se ela parasse para olhar e pensasse assim: "Bom, eu mandei a mensagem, são 9 da noite, talvez essa pessoa tenha, por exemplo, um hábito humano estranho, tipo jantar, né, ou faça uma coisa estranhíssima, tipo tomar banho às 9 da noite e não levar o celular, descansar, ou descansar, desligar. ou estar assistindo um filme, lendo um livro, meditando, seja lá o que for. Então, perceba que se a pessoa parar por um instantinho para retomar um contato com uma humanidade básica dela, ela claramente vai saber: "Não, espera aí, eu não posso, né, entrar nessa". E ela entra nessa, então, porque ela não se cuida nesse sentido, ela não se observa, que é aquele ponto de vista tão útil, tão importante, que é você conseguir observar as suas ações, né? Deliberar sobre as suas ações. Bom, deixa eu avaliar o que é que eu estou fazendo. Deixa eu Uhum. avaliar o que é que eu estou sentindo. Nossa, eu acho que eu estou muito ansioso, eu estou respirando rápido, isso aqui. Então, avalia por quê? Por quê? E por que não encostar e respirar fundo enquanto você avalia por quê? Retomar a sua condição humana, pelo menos parando e respirando um pouco, ao invés de entrar num piloto automático que não é humano. É Sim, desumano com você, é desumano com o outro. É a descaracterização do que é ser gente. A empatia simples sai pela assim. janela, a empatia sai pela janela, a condição de entender o outro sai pela janela. Então, é isso que dá nesse fenômeno que as pessoas estão, por um lado, dizendo: "Não, porque eu sou assaltado pelas redes sociais, por um monte de afirmações e exigências, não sei o quê". Então, a primeira coisa, por que você está se ligando tanto nisso? E se colocando como vítima do fluxo de informação. Mas essa mesma pessoa está agindo como tirano, porque esquece que existe o ser humano do outro lado, que também precisa de outros tempos, que também precisa de respiros, que também precisa. Então, ele precisa permitir que isso exista para o outro, e você percebe que é ganha-ganha a história. Se eu reconhecer que isso existe para o outro, vai ficar mais fácil eu também conseguir lembrar que isso precisa existir para mim. Porque o que está Claro, acontecendo hoje é muito isso. Como as pessoas, às vezes, se dão o direito de esquecer que os outros são humanos, ela também entra num buraco de querer esquecer que ela é humana.
Então, gente, eu acho que a coisa precisa ser por aí. Precisa se lembrar de algumas coisas básicas e fundamentais e principalmente se lembrar que você não é vítima e não deveria ser tirano. É, e fundamental, olha que importante, né, esse olhar que você está trazendo, porque a proposta aqui do Mutantes, não só como podcast, mas como, né, tem um livro do Pierre Weil, que foi o que Uhum, inspirou a gente a desenhar esse podcast como Mutantes, que é uma nova humanidade para o novo milênio, né, e que uhum. subamos, os níveis de humanidade, né, a partir dessa autopercepção, dessa eh, transformação, comportamento, principalmente, vivemos em sociedade, e então realmente é um convite a refletir sobre a nossa atuação no meio disso tudo, né, Paulo? E então eu acho que a gente pode agora pensar realmente como sustentar, né, esse equilíbrio na vida cotidiana. A gente já falou e a gente já viu que não dá para lutar contra o que se apresenta, né? Mas eu posso realmente ser o agente da minha agente responsável, né, da minha É atuação, da minha filtro, isso. transformação, das É, minhas escolhas, como sustentar esse equilíbrio, mesmo ele sendo muito, pessoal, mas sim. um olhar, eu acho que a gente pode até falar, talvez genérico, que a gente sabe que pode servir para bastante gente, de como sustentar o equilíbrio na vida Vivian, cotidiana. eu acho que a coisa que você trouxe aqui do Pierre, justamente com a ideia do humano, né, o humano como centro, dessa reflexão, eu acho que a coisa está exatamente aí nesse ponto que ele indica. Quer dizer, a gente está num tempo muito tecnológico, muito acelerado, muito cheio de novas questões, de novos problemas, ok. E tudo isso pode ser a realidade que nos cerca. Veja, negar a realidade que nos cerca não é Uhum, saudável. Não é uhum, saudável, não faz bem, porque a gente uhum. precisa reconhecer a realidade para lidar com ela. Agora, é importante, lembrar desse aspecto humano. Rehumanizar, olha que coisa, que palavra mais maluca, porque, Que assim, o ser forte. humano continua sendo ser humano, ele sempre foi ser humano. Ele não deixou de ser humano, não se tornou outra coisa, mas ele está se esquecendo. Se esquecendo o quê? Das suas realidades humanas básicas. E básicas, eu digo, ele está se esquecendo de dormir, ele está se esquecendo de se alimentar direito, ele está se esquecendo que ele precisa de um tempo desligado das coisas. Agora, eu acabei de mencionar aqui, veja só, eu digo, negar a nossa realidade é uma coisa perigosa, inclusive que leva para um quadro patológico. E, se você tentar negar a realidade, você não pode trabalhar com ela, certo? Agora, Sim. espera aí, qual é a sua realidade como ser humano? A sua realidade como ser humano é: você precisa de descanso, você precisa dormir, você precisa desligar. Quando o ser humano quer negar a sua realidade como ser humano, o que ele está fazendo? Processo perigosíssimo, tendendo à patologia, Da porque ele normose. está negando a realidade humana de si mesmo. E enquanto ele negar a realidade humana de si mesmo, ele não pode gerenciar nada, porque ele está negando a realidade. Negando a natureza, né, Paulo? Isso, a realidade da natureza humana. Claro. Aí não vai funcionar. É, Sustentar isso, em primeiro lugar, é lembrar, portanto, as suas realidades básicas como ser humano, a sua natureza básica como ser humano. E aí, eu sugeriria que o caminho muito, relevante e interessante é você escolher, dentre as muitas possibilidades de práticas e de diversas linhas que estão à disposição das pessoas e que hoje é fácil, é simples e fácil você tomar contato e conhecer muitas ideias e muitas linhas diferentes.
Agora, o importante mesmo é trazer aquilo para uma prática na sua vida. Uhum. Porque conhecer, ouvir videozinho, 20 discursos, 40 não sei o quê, Curso de fim de 400 ideias, semana. 400 ideias completamente desparceradas e de origens diferentes. E se fixar em nenhuma delas e se aprofundar em nenhuma delas, você percebe que o que está acontecendo, neste caso, é a mesma coisa do excesso de fluxo de informação com qualquer outro aspecto, que a pessoa está adotando essa atitude também no aspecto do autoconhecimento, mas isso é fugir de autoconhecimento. Porque, Tá. gente, autoconhecimento é profundidade, não é superfície. É permanência, não é fuga. É persistência e prática constante. Não é um macaquinho pulando de um galho para o outro o tempo todo que ele vai conseguir acalmar a sua mente. Não é. Que ele vai conseguir se centrar e adotar práticas e ideias que vão servir de apoio para ele na vida, para estar centrado. Esse é que é o Hum. ponto. Construção de hábito mesmo, né, Paulo? Essa Disciplina. multiplicação superficial não tem ajudado absolutamente ninguém, não vai ajudar absolutamente ninguém, Hum, né, é necessário ficar, ficar. sim. E aí eu acho que a gente volta para aquela coisa das escolhas conscientes, né? Como Sim, você falou aí, escolher a prática que eu me identifico, claro. que eu me dou conta que traz não só um sentido, como traz esse bem-estar, né, para a minha vida. É E eu isso. acho que não só, né, assim, não só a prática pessoal, mas assim, essa escolha ela amplia no sentido assim das relações que eu vou cultivar, né? Eh, as Sim, atividades que eu vou fazer, que eu vou priorizar e escolher, né? Eu gosto muito quando a Dulce Magalhães, maravilhosa, que também da Sonipaz, que traz assim, ela traz disciplina como discipleno, pleno de si. O que que traz plenitude para o meu ser hum, nessa construção dessa rotina, nesse, né, nesse cotidiano hã. que me torna pleno de mim, né? Então, quando você me fala que autoconhecimento é profundidade, é realmente me conhecer nas profundezas e ter a clareza, né? É, talvez se eu não sei me faz bem, eu já olhar, então, o que, que não me faz bem e já conseguir Ele se afasta, eliminar isso da minha se vida, afasta. mas sim continuar um aprofundamento para ir encontrando, né, esse lugar, essa prática, como você bem falou, essa Respostas linha. positivas, né, linhas, coisas que façam sentido para quem você é, que tenham um apelo, que tragam um bem-estar para você, porque aí também isso é tão múltiplo quanto aquela pergunta inicial sobre o equilíbrio. Gente, o que que é equilíbrio? Para cada um é um composto bastante individual. Isso também se aplica aos caminhos e escolhas que as pessoas vão fazer. Tá tudo bem com isso, mas o problema ah, mais sério, na verdade, ele reside na ausência da escolha. Na ausência da escolha, na ausência de eu discernir, dizer: "Isto aqui me interessa, isso aqui não tem muito a ver comigo", o que que acontece na ausência dessa escolha? Vai superficialmente pulando de uma coisa na outra, olhando 400 fontes diferentes que muitas vezes, claro, elas eventualmente vão se contradizer, vão aconselhar o contrário, mas escuta, seguindo 400 fontes ao mesmo tempo, fica muito difícil criar alguma espécie de pensamento que se sustente, alguma espécie de silêncio, inclusive, né. Hum, E o que eu costumo dizer é que 400 passos de lado não constitui caminho. Né? Precisa ter uma certa constância com uma certa verticalidade também. Conhecer uma ideia é muito bom. Gostei dessa ideia, dessa abordagem? Ótimo, muito bem. Mas qual é o próximo passo nessa abordagem e nesse caminho? Como é que eu me aprofundo um pouco mais? Porque senão eu só toquei a superfície. E aí eu fugi uhum. dali, corri para outro lugar,
toquei outra superfície, mas na verdade não estou conhecendo nada do que está proposto ali, né. E você agora há pouco citou, por exemplo, Pierre Weil, em uma das obras dele, e ok, existe ali um pensamento, um pensador, uma obra e tudo, ok. Veja, você ouvir falar o nome de Pierre Weil e o nome de uma obra dele, não tornou você consciente das propostas e pensamentos que estão naquela obra. Mas muita gente vem agindo de uma maneira como se conhecer o nome e a linha, a linha fundamental que define, já é conhecer. Gente, não é conhecer, não é conhecer, né, precisa aprofundar um pouco mais. Conhecimento só se torna sabedoria na prática, né, Na realmente prática, experienciando e vivendo, construindo, né, construindo, sedimentando essa vivendo a coisa, exatamente. claro, E eu acho que tem uma coisa que é altamente ignorada nos nossos tempos, por causa justamente do excesso de informação disponível, né. Há um enorme volume de informação disponível. Se você está tentando consumi-la toda, aí o erro é seu, porque não é possível consumi-la. Agora, esses tempos, então, de excesso de informação, ah, as pessoas, em geral, esquecem de uma questão do silêncio. O silêncio é fundamental. E, às vezes, eu falo de silêncio, as pessoas mais ativas, elas se incomodam um pouco com isso. Falam: "Não, hum, mas eu não quero ficar quieto, parado no canto, não sei o quê". Mas silêncio não é isso. Você pode estar caminhando e estar em silêncio, né. Você pode estar fazendo uma atividade e estar em silêncio interno. não é Não é ausência de necessário ruído, né. não, não, e não é necessariamente você estar parado em meditação, isso é uma coisa bacana, boa, eu gosto e eu faço, mas talvez a sua escolha seja um pouco diferente dessa. Não tem problema, mas eu não estou falando da ideia de não fazer nada. Não, eu eventualmente você pode até estar em atividade, mas entregue aquela atividade num nível em que a sua cabeça não está processando outras coisas e, portanto, você está dedicado àquilo e em silêncio interno. É isso que estamos falando, tá? Isso é muito importante para o bem-estar, psicoemocional do ser humano. Isso não é interpretativo, isso não é opinião, isto é ciência. Sem esse espaço de aprofundamento e de silêncio, nas muitas versões possíveis, na ausência disso, o ser humano adoece. Esse é um Uhum. fato, não é uma opinião. É. Eu, Vivian, tenho dito e também, né, sou uma praticante de muito tempo de meditação e eu falo: "Gente, ali é o melhor lugar do mundo". Como você bem falou, não é só o fato de estar sentada ali Uhum, numa uhum. postura de lótus, mas sim, às vezes é caminhando com presença, observando o pé Sim, tocando no chão, às vezes é um momento de contemplação na natureza que você simplesmente está ali isso. contemplando, né, momentos assim onde acho que a frequência de, pensamentos e emoções elas podem, ai, dar até uma respirada assim, E né. Vivi, eu gosto para as pessoas que têm um problema com a ideia da quietude e imobilidade da meditação, que é algo que eu pratico, mas algumas pessoas têm um incômodo grande com isso, eu falo: "Mas não é necessariamente isso. Existe uma outra atividade que eu faço, que é o oposto disso, dentro da qual eu estou em absoluto silêncio interno. Sabe o que que é? Rachar lenha com machado. Eu vou lá, pego uma pilha de lenha, pego o machado, boto força, mas perceba o seguinte, eu estou absolutamente focado naquilo que eu estou fazendo, até Presença, porque né. é super perigoso um machado afiado de 1,5 m se Hum. estiver ausente. Então perceba, você precisa estar centrado naquele negócio. E não tem nada de parado nisso, ao contrário. Mas veja, tudo bem, Uma é a meditação ideia do ativa. silêncio, é a ideia de estar dentro de si, imerso numa atividade, sem a cabeça fritando. Esse termo Pois tão é. bom, na realidade, esse termo descreve tão bem o que muitas pessoas passam, que é essa ideia do fritando. Exatamente Uhum. isso.
fritando. Os neurônios vão embora quando a gente frita. Pois É um é. Não, fato. até eu mesmo assim, às vezes, quando eu estou com violão, né, por exemplo, compondo, Pois é. né, você com a guitarra, também músico, Sim. é um momento de entrega e de presença ali para um fluxo, né, para o sopro, para uma outra dimensão se E que você manifestar. esquece as outras coisas e tudo, e deixa as outras coisas para outros momentos, porque aquele momento te domina, aquele momento te Claro, preenche na ideia de plenitude, né, te total. preenche totalmente, você está totalmente entregue àquele momento. Então isso é muito Maravilhoso. importante. É. Meu querido, fundamental tudo isso. Tomara que tudo isso que a gente está trazendo aqui gere realmente reflexões e Que bom, assim espero. possibilidade de transformação no nosso ouvinte aqui, nas escolhas, acho que nas priorizações das escolhas, porque não dá realmente para a gente fazer tudo, que a gente Isso, possa ir trazendo a informação, o conhecimento para a prática, para o experiencial mesmo, para que a transformação se faça possível num nível mais profundo, né, meu querido? muito bom, é isso. E a gente caminhando aqui para o final, eu vou te convidar, de repente, assim, para você trazer uma colocação, uma inspiração, né? Não necessariamente uma dica, mas acho que uma inspiração, assim, do seu coração mesmo, assim, visando, esse equilíbrio na vida, né. A gente já falou de todo o contexto atual que Uhum, tende a crescer, uhum. né. Então, o que que o Paulo Ferreira diria para o nosso ouvinte aqui, para os mutantes, pra gente conseguir, na base, né, na sustentação desse equilíbrio na vida, seja ela Olha como se apresentar? olha, Vivi, você sabe que algumas semanas atrás eu postei um cardzinho no Instagram, bem curtinho, na verdade, e que ele teve uma repercussão muito grande. Muita gente se identificou com aquela mensagem em particular. Então eu vou repetir aquela mensagem em particular aqui, porque justamente ela parece ter uma forma que atinge, que entrega algo que é valioso para as pessoas. No card eu escrevi o seguinte: a vida hoje não é mais sobre dar conta. Todos nós já sabemos que não vamos dar conta. A vida hoje é sobre priorizar. Porque perceba, séculos atrás havia muito pouco estímulo, muita pouca informação e muito pouca opção. Hoje em dia nós temos um mundo de excessos, eles estão aí à disposição. O erro é alguém achar que está dentro da possibilidade humana no século XXI dar conta de tudo. Isso é um Uhum. falso objetivo, isso não vai acontecer, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas as pessoas que ainda acreditarem nisso como objetivo válido, elas vão viver numa angústia intolerável. Então não é mais sobre tentar dar conta, é sobre priorizar. É uma ótima reflexão para a gente fechar aqui. Priorizar. 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 É humano, né, não dar conta de tudo e tá tudo bem. Então, o que que Sim, eu vou inclusive nesse escolher, século, não tem né, como, é. com inteligência, né, interlegere, fazer as escolhas e Uhum. priorizar o que é que vai me trazer bem-estar, bem viver. O que que eu preciso, o Ess que eu quero, o que eu não quero, é tudo sobre escolhas e prioridades, exatamente né, isso. maravilha. Muito Meu bom. querido, muito obrigada. Muito Muito obrigado, obrigada. gratidão, gratidão pela oportunidade. Muito obrigado, Unipaz, muito obrigado, Vivi, mesmo. Viva! Muito obrigada, ouvinte, por estar conosco aqui até agora, acompanhando cada vez mais mutantes aqui se expressando para a gente inspirar esse bem viver, essa cultura de paz e sermos agentes dessa transformação, dessa regeneração que a gente quer ver aqui no nosso planeta,
A gente sempre convida vocês a seguirem as nossas redes sociais da Unipaz. Estamos no Telegram, estamos no Instagram, estamos no Facebook, trazendo mais e mais ferramentas, instrumentos para essa construção no cotidiano, essa cultura de paz cotidiana, que assim seja. Muito obrigada, a gente se vê aqui no próximo episódio. Um beijo no coração e até a próxima. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.